Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa nos fazer abundar no conhecimento de Deus, o conhecimento que salva o homem, que muda completamente a sua vida para o reino eterno do Senhor. Amados, hoje, quinta-feira, né? Não quarta-feira, quinta-feira, nós vamos estudar as duas perguntas da lição de hoje, a pergunta 9 e a pergunta 10. Mas antes de lermos aqui a pergunta e meditarmos no texto bíblico, quero só recapitular o que nós vimos ontem na quarta-feira, que vimos na pergunta 7 e na pergunta 8, né? Quando Cristo disse, Pilatos afirmou, então você é rei. Aí Cristo falou assim para ele, você disse que eu sou rei, e de fato, para isso eu nasci, para isso vim ao mundo, né? Disse Cristo. E Pilatos, desinteressadamente, disse, que é a verdade? Porque Cristo concluiu dizendo assim, quem é da verdade, ouve a minha voz. Aí Pilatos, desinteressadamente, questionou, o que é a verdade? E saiu, né? Sem querer ouvir a resposta, porque realmente era como se fosse uma ironia, como se ele já tivesse a verdade, como se Roma fosse a verdade absoluta, algo assim, né? E aí Pilatos vai lá diante dos líderes judeus, né, dos sacerdotes, dizer que não havia encontrado em Cristo nenhuma acusação, não havia motivo para nenhuma acusação, não viu ameaça em Cristo, não viu nenhum crime cometido, não viu nenhuma incoerência, não viu em Cristo um criminoso, um pecador. Ele foi lá dizer isso, né? Então, hoje, na pergunta 9, nós vamos dar continuidade à compreensão desse cenário, desse diálogo entre Cristo e Pilatos, entre Pilatos e os judeus, né? Entre os judeus, Pilatos e Jesus. Vamos buscar entender ainda mais, né, o que aconteceu ali, para buscar as mensagens de Deus para nós. Então, na pergunta 9 diz assim, que proposta fez Pilatos, passando a responsabilidade sobre o destino de Jesus para os judeus? O versículo agora é o 39, que diz assim, contudo, primeiro Pilatos diz assim, eu não encontrei nele motivo para acusação. Aí Pilatos fala assim, contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Olha só, que ironia. Veja que aqui Pilatos, ele vai lavar as mãos depois, mas num gesto de tentar fugir da responsabilidade, como os judeus estavam acostumados a fazer também, como a maioria dos líderes políticos e religiosos sempre fizeram e fazem até hoje, né? Tentar fugir da responsabilidade, né? Só que isso não ocorre, né? Só que isso não é possível. Deus não permite esse tipo de fuga. O Deus que julga tudo jamais permitiria isso. Pilatos então pega Jesus e fala assim, olha, eu não vou acusar ninguém, sentenciar ninguém à morte, não. Principalmente alguém que não cometeu, não encontro nenhum crime contra Roma, né? Contra a ordem social, não encontrei nenhum crime nele, não tenho como julgá-lo. Mas é o seguinte, diz Pilatos, né? Como é de costume, eu preciso, né, para atender o pedido de vocês, nós costumamos soltar um prisioneiro à escolha de vocês. Vocês querem que nessa Páscoa agora, que é o costume de vocês, né? Trazer liberdade a uma pessoa. Vocês querem que eu liberte o rei dos judeus?
Olha só. E aí Pilatos provoca, né, usado pelo diabo, obviamente, ainda provoca os judeus. Querem que eu solte o rei de vocês? Ó, se eles já estavam com ódio de Jesus Cristo, aí você vem uma autoridade, né, uma autoridade que deveria proceder com sabedoria. Ainda faz essa provocação humilhando eles. Pilatos sabia que eles tinham ódio de Cristo, queria matar Cristo, trouxe Cristo ali. Aí Pilatos diz assim, ele é o rei de vocês. Já imaginou a provocação, a ironia? Olha, Pilatos queria realmente provocar a ira, para que eles ficassem com mais ódio de Jesus ainda, né? Talvez nem tenha feito isso de forma consciente, mas de forma provocativa, porque estava sendo também provocado por aqueles líderes judeus, né? Mas acabou sendo usado pelo diabo para que o ódio dos judeus aumentasse contra Cristo, para lhe fazer o mal e realmente concluir a execução, né? Executar o seu plano de morte contra Cristo. Pois bem, agora o que me chama a atenção aqui, e que é algo muito importante para a gente refletir, veja que o costume religioso faz. Olha o que as tradições e o costume cega as pessoas que não têm discernimento espiritual. Pilatos entrega na cara deles ali, dizendo que era por costume deles liberar uma pessoa, um pecador, alguém que estava preso ao pecado, alguém que tinha sido preso por Roma, por cometer algum delito. Libertar um pecador. Já imaginou? E mesmo assim, eles faziam com injustiça. Libertavam o pecador que eles queriam que libertasse. Não era o mais inocente entre os pecadores, não. Tinha ali o dedinho político da acepção de pessoas, né? do nepotismo. Tinha tudo isso envolvido, né? Veja que coisa terrível. Olha o contraste entre os líderes judeus, o costume e Cristo. Por isso que ele falou assim, vocês invalidam a lei de Deus por causa das vossas tradições e por causa dos vossos costumes. O que é que Cristo veio fazer à terra? Se a gente pegar aqui o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 4, a partir do versículo 16, que diz que Cristo foi a uma sinagoga, lá em Nazaré, na região de Nazaré. No dia de sábado ele entrou lá, pegou ali um pergaminho de Isaías para ler, e leu aonde diz assim, o Espírito do Senhor é sobre mim e me ungiu, para que eu pudesse apregoar a liberdade a todos os escravos e trazer libertação a todos os cativos. Ele não só prega, mas ele traz a libertação a todos. Cristo estava ali para libertar todos. Os que quisessem, obviamente. Né? Quem não quer ser livre continua preso ao sistema religioso, ao seu líder religioso, ao manual da sua igreja, né? Como eles estavam presos, aquela liderança religiosa estava presa a isso. O pior tipo de prisão. O pior tipo de prisão não era a opressão romana, não era a prisão cela física, não era a opressão política, financeira, não. Mas a pior de todas é a religiosa, que ela impede o homem de ver Deus. Cristo veio libertar o povo do cativeiro romano ou do cativeiro religioso, cujos os fariseus, os sacerdotes, os doutores da lei estavam mantendo o povo cativo? A liberdade que ele falava era essa. A pior ameaça é a religião. Sempre foi. E infelizmente as pessoas não conseguem enxergar isso hoje, porque assim como Pilatos estão cegadas aí, né? Pelo inimigo aí, pela tradição, a tradição cega. Então, veja só. A tradição dos líderes judeus libertava apenas uma pessoa na Páscoa. Era Páscoa. Era Páscoa. E Cristo ali estava para libertar todo mundo. Eles tiveram a oportunidade de libertar uma só pessoa, que deveria ser Cristo. O único que não pecou. O único que não tinha crime. Mas eles não fizeram isso. A gente sabe, né, da história, vão escolher Barrabás, vão incitar a população de Jerusalém a gritar em nome de Barrabás, porque eles querem a morte de Cristo a todo custo. Então, Cristo, olha o contraste. Quando a gente escolhe a Cristo, a gente está escolhendo o lado que a liberdade é oferecida a todos. Quando a gente escolhe a liderança religiosa, a placa da igreja, a instituição, a gente está escolhendo
o costume dos homens, o erro e a injustiça. Continuando, amados, vamos agora aqui para a 10ª pergunta, que nos traz aqui o seguinte questionamento. O que a escolha dos judeus revela sobre a cegueira religiosa? O versículo agora é o versículo 40 do capítulo 18 de João, diz assim: Eles em resposta gritaram: Não, ele não, queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido? Veja só que linguagem, né? A Bíblia nos traz. Eles trocaram o Salvador por um malfeitor, por um marginal, por um criminoso, por um pecador, por um ímpio, confesso, por um homem que amava a impiedade, por um homem que amava a carnalidade. Barrabás não queria que ninguém se livrasse da opressão religiosa. Barrabás queria ser livre do jugo romano. Barrabás estava em busca de realização de planos terrestres. Assim como muitos pastores estão buscando uma carreira política, estão buscando dinheiro, estão buscando construção de templos, de escolas, de gráficas, de empresas de alimento, de empresas de música, de empresas de livro, de folha, de papel, de edição, de gravação, né? Estão em busca dessa riqueza, da riqueza da terra. Barrabás é essa figura que, pertencendo ao povo judeu, que tinha ali seus compadrinhados, né? Na cúpula da liderança religiosa da época, os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, os escribas, os principais dos sacerdotes, né? Que vão em busca da sua libertação. Barrabás era um malfeitor, era um ladrão, era um assassino de romanos, né? Barrabás não estava preocupado com o reino de Deus. Barrabás estava preocupado com uma carreira política, uma carreira militar, um bem-estar social para o seu povo. Ele queria uma vida aqui, ele queria o seu paraíso aqui na terra. Ele queria ter uma mansão, uma casa com piscina, carro, né? Estou trazendo Barrabás para o dia de hoje agora, né? Vamos tentar trazer para o dia de hoje. Se Barrabás vivesse no dia de hoje, ele estava buscando isso, buscando fama, buscando ser um empresário de sucesso, com muito dinheiro aí na poupança, com muita reserva financeira, com muitos patrimônios, e a sua nação muito rica, porque quanto mais a sua nação é rica, mais ele, como rico, fica mais rico ainda, não é? Numa nação pobre, ninguém não fica tão rico assim. Pois bem, era o que Barrabás buscava, porque Barrabás não buscava a libertação do povo no sentido espiritual, dos enganos dos fariseus, dos saduceus, não. Barrabás buscava, né, uma revolta militar contra a opressão militar dos romanos sobre o povo judeu em Jerusalém. O reino de Barrabás era aqui para a terra, o reino de Cristo é o eterno. Para Cristo não importa se eu e você morra esta vida aqui, porque essa vida não presta mesmo. O importante é que você morra para essa vida e ganhe a verdadeira vida que é eterna. Essa vida aqui é passageira. Todo mundo que nós conhecemos, que foram os nossos pais no passado, morreram, não tem ninguém vivo. Os nossos avós, trisavós, né? No meu caso aqui, né? Os trisavós, os tataravós, todo mundo ficou lá para trás, morreu, não tem ninguém vivo. Nós também iremos morrer se Cristo voltar em tempo. Em tempo que a gente está vivo. Então, o reino deste mundo que os homens buscam, a glória, a fama, o dinheiro, o crescimento patrimonial, financeiro, a prosperidade material financeira, deste mundo, era o que Barrabás buscava. Mas Cristo estava nem aí para isso. Cristo é bem claro, é melhor que você entre na vida terrena sem um pé, sem uma mão, sem um olho, né? A vida não é essa, a vida é eterna. Entretanto, aquele povo que estava no mesmo espírito que Barrabás, a liderança religiosa, eles também tinham esse mesmo objetivo ao escolher o Barrabás ao invés de Cristo, né? Então, o texto é claro quando diz que eles dizem, né, de forma clara, objetiva e direta: não solte ele.
Não solte Jesus. Não solte. Não dê liberdade a ele. Ele tem que ser preso. Olha só, dizendo isso, eles estavam cumprindo uma profecia, embora a ignorância não entendesse o que estava dizendo, é porque Deus sempre usa a boca do ímpio para julgar ele mesmo, para que a justiça seja feita. Não ele. Claro que Cristo não podia ser liberto. Claro que Cristo não podia ser liberto, porque se ele fosse liberto, Cristo sempre foi liberto espiritualmente pelo Pai, né? Sempre foi. Sempre foi. Mas Cristo não podia ser liberto ali, porque ele tinha que levar sobre si a nossa prisão para nos dar a liberdade. Ele tinha que ser preso em nosso lugar, ele tinha que morrer em nosso lugar, ele tinha que se fazer pecador em nosso lugar, porque nunca pecou, mas ele se fez maldição, se fez pecado por causa de nós, né? Se tornou um pecador sem ter cometido pecado, porque levou o nosso pecado. Se tornou um culpado, sendo ele um inocente, por causa de nós. E aqui eles estão dizendo uma verdade absoluta, mas embora também no mesmo momento uma condenação contra eles, né? Ele não pode ser solto não, e realmente não podia, porque se Cristo fosse liberto e nós continuássemos presos à prisão espiritual, não teríamos direito à vida eterna. Realmente ele precisaria estar preso, né? Não com essa injustiça que ele estivesse falando, com que os líderes judeus estivessem desejando ali, né? Porque era também uma justiça terreal, uma justiça da cobiça do homem para este reino aqui na terra. E eles concluem dizendo com outra afirmação: nós queremos Barrabás. Nós queremos Barrabás. Já imaginaram, meus amados, que linguagem é essa, né? E o que me chama aqui muita atenção é essa última parte aqui do texto, quando diz que Barrabás era um bandido. Na verdade, a palavra bandido vem de bando, né? E nem caberia aqui a palavra corretamente bandido, mas malfeitor, né? Malfeitor, talvez assassino, né? Algo nesse sentido, né? Mas não especialmente a palavra bandido, né? E o interessante também aqui, que o termo Barrabás, a palavra bar vem de filho, lembra? Bem-aventurado és tu, Simão Bar Jonas. Bar, filho, Jonas, João, filho de João. Sabe o que significa Barrabás? Bar-abas, Abba, pai. Sabe o que significa Barrabás? Significa filho do pai. Já imaginou que nome lindo? Por que ele está dizendo essa linguagem? Não solte Jesus Cristo, solte Barrabás. Barrabás quer dizer filho do pai. Olha a tipologia gritando ali pra gente, ó. Não, Jesus precisa ser preso e morto para que os filhos do pai, um monte de pecador, criminoso, como todos nós fomos pelo pecado de Adão que nós herdamos, e pelos que cometemos também, obviamente, sejamos soltos e livres pela prisão de Cristo. Recebamos a vida eterna pela morte de Cristo. Veja só que tipologia impressionante esta. Então veja, meus amados, que esse livro de João ele é tão especial, ele é tão profundo, ele é tão espiritual, que cada palavra dita aqui nesse livro, ele tem um significado espiritual profundo. Que o Senhor nos abençoe, nos abra o nosso entendimento, para buscarmos essa compreensão profunda da pessoa de Deus, do seu santo evangelho.